Paz, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor Ilmar Costa, pastor da amada família Batista Candelária em Candeias PE. Bem-vindo a mais um episódio do E aí, pastor, o que a Bíblia diz? A pergunta de hoje é de interesse especial àqueles que são apaixonados por curiosidades científicas. A pergunta, que na verdade são duas perguntas em uma, é: qual o conceito de complexidade irredutível? E como isso se relaciona com a inferência de que a criação deve ter tido um Criador? Bom, basicamente o argumento da complexidade irredutível atesta que existem estruturas biológicas que não podem ter evoluído a partir de um estado mais rudimentar. Uma célula, por exemplo, é composta de centenas de conjunturas moleculares de extrema complexidade. E sem essas conjunturas, a célula não funcionaria. Então a gente pode dizer que a célula é irredutivelmente complexa. Em outras palavras, ela não pode ter evoluído de um estado mais elementar porque não funcionaria em estado incipiente. E a seleção natural não teria saída a não ser optar por características que já estejam em funcionamento. Michael Berry, um famoso bioquímico americano, conceitua a complexidade irredutível no livro dele chamado A Caixa Preta de Darwin. Ele conceitua como sendo um sistema único composto de várias partes bem combinadas que interagem e que contribuem para a função básica do sistema, onde a remoção de qualquer das partes faz com que o sistema deixe de funcionar eficientemente. Berry ilustra o raciocínio dele usando o exemplo de uma ratoeira. Interessante esse exemplo. Berry descreve que uma ratoeira costuma ter 5 partes: uma base de madeira para sustentar o dispositivo, o martelo para atingir o camundongo, uma mola para acionar o martelo, uma lingueta para soltar a mola e uma barra metálica que prende o martelo. Repare que sem quaisquer dessas partes, o dispositivo perde o propósito de existir. Assim, uma ratoeira é um ótimo exemplo de uma coisa irredutivelmente complexa. Do mesmo modo, ao observar que a estrutura celular mais básica que existe não pode regredir a uma forma mais simples ainda, uma vez que perderia sua funcionalidade, isso pressupõe a existência de um designer idealizador dessa estrutura celular. E adivinha quem seria esse designer? Se você respondeu Deus, você acertou na mosca, bem cheio. Meu amigo, minha amiga, Deus existe. E nem é preciso uma pessoa examinar através das lentes de um microscópio nenhuma estrutura celular para chegar a essa conclusão. Basta olhar para as estrelas, basta olhar para a natureza a olho nu, pois a criação é prova suficiente da existência de um projetista e criador, ou melhor, da existência de Deus. Isso é o que a teologia chama de revelação geral. Salmos 19:1 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 19 e 20, diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, os homens fiquem sem desculpa. De acordo com essa afirmação de Paulo, não faltam evidências que apontam para a existência de um grande arquiteto cósmico por trás de toda a criação. O que falta a muitos é admitirem isso, pois como Paulo diz muito claramente, não tem desculpa. E em Romanos 14:11 diz que Deus fez um juramento. Escute o que é que ele jurou. É um juramento forte, inescapável. Ele diz assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Um dia, meu amigo, minha amiga, todo joelho vai se dobrar diante de Deus. A diferença é que agora esses joelhos podem se dobrar voluntariamente em humildade. Ou mais na frente, quando já for tarde, eles vão ter que se dobrar por vergonha e para juízo divino. Nos nossos dias em que a gente assiste atônito a uma competição homérica por controle e poder, por outro lado, os que não estão brigando por controle das massas, muitas vezes estão brigando pelo controle das circunstâncias ou pelo controle do próprio nariz.
Poucos, mesmo num cenário de pandemia, chegaram à conclusão inescapável de que o único controle que a gente pode ter é admitir que Deus existe e está no controle. Eu vou fechando o nosso vídeo com um trecho de uma das minhas músicas favoritas dos Vencedores por Cristo, é de arrepiar, e diz assim: Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Meu amigo, minha amiga, você reconhece que Deus existe? Você tem desejo e alegria de adorar a Deus? Então levante as mãos para os céus e agradeça a Ele, porque é Ele mesmo e somente Ele quem mantém a chama desse desejo sempre ardente no seu coração. Deus te abençoe muitíssimo.